Capítulo 22. Introdução à Grande Perfeição. Os ensinamentos da Grande Perfeição, ou Dzogchen, o mais veloz e mais profundo dentre os caminhos budistas, são por tradição secretos. Eles não são revelados livremente, porque como leite da leoa das neves, precisam ser guardados em um recipiente especial. Tradicionalmente, a Grande Perfeição era apresentada somente a pessoas do mais elevado calibre, aqueles quase despertos. Esses seres, porém, são muito raros. A maioria de nós precisa de uma abordagem gradual, que vá ascendendo pelos ensinamentos, pois, embora possamos ter sorte suficiente para ganhar acesso a esses ensinamentos, não possuímos as qualidades, nem a aptidão para despertar sem esforço para a natureza da mente. A fim de que o fruto, o estado da grande perfeição, se torne evidente por meio da prática, é necessário percorrer um caminho completo, sem erros, em uma progressão, passo a passo. Se você fosse montar um carro, seria extremamente cuidadoso para que cada parafuso fosse colocado da forma correta, para que cada conexão elétrica fosse perfeita, pois caso contrário, o carro não iria funcionar. Do mesmo modo, você deve exercer muito cuidado ao desenvolver seu veículo espiritual. Isso porque a mera exposição a esses ensinamentos não garante a iluminação. Se a mente não estiver preparada, a transformação que vem para o aluno através da transmissão autêntica de um mestre Dzogchen não ocorrerá. Do mesmo modo que uma planta nova exige certas condições para frutificar, precisamos criar condições que propiciem a assimilação integral dos ensinamentos da Grande Perfeição. Para conseguir isso, utilizamos métodos chamados práticas preliminares, ou Ingondro, que nos transformam em recipientes mais puros. Então, os ensinamentos da Grande Perfeição produzirão o efeito mais amplo possível. Os requisitos para receber os ensinamentos da Grande Perfeição são a conclusão das preliminares e iniciação. As práticas preliminares são como um fole que sopra sobre as chamas de um fogo, fazendo com que ele cresça. Elas não são práticas para principiantes que fazemos apenas quando ingressamos no caminho espiritual. Elas são como as letras do abecedário, que incorporamos em cada aspecto da nossa educação. As preliminares nos conectam com o Dharma, tal como os nossos obscurecimentos nos conectam com o Sansara. Elas purificam esses obscurecimentos e incrementam nossa compreensão ao longo de todo o caminho. Elas incorporam todos os métodos de que precisamos para revelar a verdadeira natureza da mente. Nós começamos as práticas preliminares com os 4 pensamentos. As pessoas muitas vezes pensam: eu já ouvi os 4 pensamentos. Mas nesse caso, elas deixaram que eles se transformassem em algo mecânico. Elas não penetraram o seu significado. Essas contemplações são essenciais à Grande Perfeição porque cortam o apego ao Sansara e geram entusiasmo pela prática. Em primeiro lugar, contemplamos as condições preciosas de que desfrutamos. Elas incluem os métodos espirituais sagrados que estão ao nosso dispor e o professor de quem os recebemos, bem como nosso corpo humano com sua capacidade sem paralelo para a realização espiritual. Nós nos damos conta de que essa oportunidade valiosa não vai durar, uma vez que a impermanência se interponha, provocando a perda desta vida, nossa karma não desaparecerá.
se ele vai conduzir em direção à liberação ou a mais sofrimento sansárico é algo que depende da nossa prática. Assumimos em seguida o compromisso de tirarmos pleno proveito desta oportunidade e rezamos para que venhamos a alcançar esse nosso objetivo. Então abandonamos todos os pensamentos e deixamos a mente repousar, o que permite que nossa compreensão conceitual seja assimilada e conduz nossa prática na direção da meditação da grande perfeição. Podemos começar dedicando 80% da nossa prática à contemplação e 20% ao repouso da mente. Quando começamos a experimentar menos negatividade e mais entusiasmo pela meditação, sabemos que as contemplações estão permeando nossa consciência. Então podemos deixar a mente repousar 30% do tempo, 40%, 50% ou mais. Preparamo-nos ainda mais por meio das práticas preliminares extraordinárias. Tomamos refúgio no Mestre, nos ensinamentos e nos lamas da linhagem da rara e preciosa grande perfeição, reiterando nosso compromisso de Bodhisattva de seguirmos os passos deles por esse caminho extremamente curto, a fim de que todos os seres possam rapidamente despertar para o estado glorioso da grande perfeição. Além disso, purificamos karma, acumulamos mérito, fortalecemos nossas qualidades positivas e nos apoiamos com fé e devoção no Mestre e nos ensinamentos perfeitos, a fim de aprofundarmos nossa consciência intrínseca primordial. Segundo minha experiência, há uma grande diferença em termos de receptividade aos ensinamentos de Dzogchen entre uma pessoa que concluiu as práticas preliminares e uma outra que não fez isso. Há também diferença entre alguém que empreendeu essas práticas com diligência, motivação pura e concentração, e alguém que não buscou concentração, que simplesmente contou repetições de mantra com uma mente dispersa. Na minha região do Tibete, vivia um lama cuja meditação parecia muito boa. Ele havia se saído bem em todas as diferentes etapas da prática, mas quando chegou a vez da grande perfeição, simplesmente não conseguia entender os ensinamentos. Ele se deparava com uma parede em sua meditação. Diante disso, seu professor disse-lhe para recitar o mantra de 100 sílabas de Vajra 10 milhões de vezes. Ele entrou em retiro e praticou dia e noite por 9 anos. Quando saiu, compreensão brotou de seu interior sem esforço. Qual é o significado do termo grande perfeição ou grande consumação, como diz Dzogchen, é às vezes traduzido: o que é que chamamos de perfeito, consumado, completo? A verdadeira natureza da mente é uma pureza original, completa em si mesma, não precisando ser incrementada por qualquer modo. Quando tentamos olhar para a mente, não conseguimos encontrar nada. Uma pessoa a qual falta visão não irá descobrir nada, e tampouco irá um ser iluminado. Não obstante, tudo que se manifesta é a atividade, o jogo da mente, por nenhum modo separado da mente, do mesmo modo que as ondas não são separadas do mar. Dentro da natureza da mente, Sansara e Nirvana estão completos. A própria iluminação não está além dessa natureza. Esse estado completo, que inclui todo o Sansara, o Nirvana, a própria iluminação, é o âmbito da grande perfeição. O Shen de Dzogchen significa grande, no sentido de que todos os seres de todo o universo das 3.000 dimensões possuem essa pureza original completa.
se a verdadeira natureza da mente é completa ou perfeita, por que sofremos? Seguimos o caminho da grande perfeição, porque não enxergamos a nossa perfeição. Como o calor derrete o gelo, nossa prática dissolve as aparências sólidas de realidade que obscurecem a nossa natureza essencial, tornando completamente óbvias as verdadeiras qualidades da mente. Portanto, o fundamento da grande perfeição é essa grande consumação. O caminho é o processo de remoção daquilo que obscurece a natureza fundamental da mente. E o fruto é a realização plena dessa natureza fundamental quando inteiramente revelada. Na abordagem da grande perfeição, visto que o caminho é forjado a partir da própria consciência intrínseca primordial, precisamos diferenciá-la da mente ordinária. Nossa consciência intrínseca, no momento presente, livre de recordações ou pensamentos ordinários, de artifícios ou fabricações, é ela própria, Dharmakaya, a intenção iluminada da pureza original. Isso nos é apresentado diretamente na experiência imediata da nossa verdadeira natureza, como sabedoria ou consciência primordial que ocorre por si só. Para além dos três tempos do passado, presente e futuro, fazemos uma constatação no momento imediato dessa experiência, surgindo por si só e liberando-se por si só, como ondas que se dissolvem de volta no mar. As recordações e pensamentos dissolvem-se no terreno do ser, sem deixar vestígio. Ganhamos confiança interior diante da experiência imediata dessa liberação. Quando estamos imersos nesse estado sem oscilação, o modo como apreciamos e desfrutamos da realidade dos fenômenos eleva a nossa realização, um processo a que chamamos conduta. Os aspectos deste método e todos os demais devem ser ouvidos, em maior detalhe, diretamente de um lama qualificado. Precisamos combinar a visão mais elevada com uma ação impecável. Então a nossa prática se torna infalível. Podemos falar sobre natureza búdica e vacuidade, mas se não tivermos tido realização delas, apenas nossas palavras não produzirão transformação. Precisamos ser muito honestos sobre nossa capacidade. Se somos uma raposa, não devemos pensar que podemos pular a mesma distância que um leão, ainda que possamos enxergar o alvo. Se não tivermos realização profunda da verdadeira natureza da realidade, precisamos ser extremamente cuidadosos com nossas ações. Não podemos descartar nossa experiência relativa, pensando que ela não importa, já que tudo é vazio. Precisamos ficar atentos a ela até que alcancemos a iluminação. Como praticantes, somos muito jovens, como crianças no jardim da infância. Não devemos beber veneno, quer a natureza desse veneno seja vazia ou não. Podemos ser estudantes da grande perfeição, mas se nossa compreensão for incompleta, se nossos pensamentos, fala e ações forem negativos, ainda vamos estar criando karma negativo. A grande perfeição não irá nos liberar. Iremos apenas ficar mais profundamente enredados no samsara, até que venhamos a alcançar realização estável. Tudo o que fazemos, pensamos ou dizemos conta. O grande mestre Padmasambhava disse: em minha tradição, a visão do praticante é tão elevada quanto o céu, e as suas ações tão refinadas quanto farinha de cevada. Agir com muito cuidado, meditar e manter a visão trazem maturidade para nossa prática e aceleram nosso progresso no caminho. Shantideva disse
que, se conhecemos diretamente a verdadeira natureza da mente e mantemos esse conhecimento, todas as experiências dualistas serão conquistadas e todos os venenos da mente serão purificados. Se a sua prática for ótima, você notará mudanças dia após dia. Se sua prática não apresentar esse grau de eficácia, mudanças estarão aparecendo a cada semana, cada mês ou cada ano. Se não ocorrer nenhuma mudança, mesmo após anos de meditação, o erro estará na qualidade da sua prática. Você não poderá pôr a culpa no Dharma. Hoje em dia, embora muitas pessoas falem sobre grande perfeição, o nível de realização não é o mesmo de antigamente. É menor o número de praticantes que conseguem o corpo de arco-íris, a dissolução dos elementos do corpo em luz quando a iluminação é alcançada. As pessoas dizem estar praticando a grande perfeição e, no entanto, sequer alcançaram as metas básicas de reduzir raiva, apego e ignorância. O problema não está nos ensinamentos. Nem houve qualquer ruptura na linhagem mente a mente. O fato é que os praticantes não são diligentes. Uma pessoa não pode simplesmente escolher um ensinamento, praticá-lo na medida em que desejar e ignorar o resto. As coisas não funcionam assim. É essencial que a pessoa persista em seus esforços, desde a base inicial até a conclusão. Podemos receber grandes ensinamentos e métodos, mas se não fizermos uso deles, seremos como alguém juntando dinheiro que não irá transpor o umbral da morte. Estaremos apenas desperdiçando nosso tempo. Se praticarmos a grande perfeição com diligência, poderemos atingir a iluminação em 7 anos, ou, com maior diligência, pureza e receptividade em 3 anos, ou mesmo em apenas 1. Sem essas qualidades, podemos ficar em retiro por 16 ou 32 anos. Nossa mente correndo de um lado para outro, sem nada alcançar. A casa em que fizermos o nosso retiro parecerá apenas uma prisão, ou podemos praticar em meio às atividades do mundo. Direcionando a mente para o Dharma, repousando na consciência intrínseca a cada momento do dia e alcançar a iluminação nesta própria vida. E embora ciente de que são ilusórias, o Bodhisattva se propõe a fazer meditações que demandam esforço e a praticar atividades benéficas, visando ajudar aqueles que vivem aprisionados por acreditarem na aparente solidez de sua realidade. Isso leva ao fruto do caminho, a revelação integral da nossa natureza fundamental, a grande perfeição que tudo abarca. Por meio da realização plena da visão, meditação e ação, atividades positivas surgem espontaneamente.